Alô? Vamos esperar o pessoal chegar. Deve estar entrando daqui a pouco. Ah, meu Deus do céu. Temos só eu participando no momento. Acabei de compartilhar o link. E agora vamos esperar o povo. Enquanto isso, vou abrindo a apresentação. E detalhe, pessoal, já está gravando, ok? Já para a gente não perder nenhum detalhe da aula. Opa. Já tem alguém aí? Permitir. 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 E aí, Lucas? Doutor Robson. Roda Fala, amigo. professor. Aí, como é que estamos? O Elton. Agora pode começar, cheguei, viu? Já era. Show de bola. Tô abrindo a apresentação aqui. E aí, meus amigos, como é que foi o dia? Tudo Meio tranquilo? puxado, é muita coisa para fazer. Bem-vindo ao meu mundo. É assim mesmo. Opa, vamos ver. Hoje nós vamos segurança. Ok, vem aqui. Começar a apresentar aqui. Já, cadê? Já tem mais gente entrando. Apresentar. Cadê, meu Deus? Bendito. Oxi. Só um minuto, tô procurando aqui a janela do PowerPoint. Achei. Acho que vocês já devem estar vendo a apresentação. Tô vendo aqui já. Show. Tem mais alguém para entrar? Já temos 7. Espera mais alguém entrar. Deixa eu ver aqui no grupo se tem alguém mais. Vê se aparece mais alguém, dá uns 5 minutinhos aí e nós começamos. E nós começaremos, né? Perdão aí meu português bem dizido. Meus amigos, opa, chegou mais um. Vocês viram a última atividade que eu postei no Moodle, não foi? Ou não? Alô? Travou. Oh, beleza. Opa, ótimo. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Seguinte, aquela atividade lá, o que é que eu vou fazer?
eu não vou contabilizar ela na nota da N1 de vocês. Então a gente vai ficar só com o simulado e as duas semipresenciais, a um e a 2. Acredito que eu tenha postado a 3, né? Vou até conferir aqui só para ter certeza. Mas A 3 foi só um comentário sobre uma aula aí, se não eu me já engano. tinha a 3 que era o comentário, né? Vocês fizeram o comentário? Eu posso até considerar elas. Então a gente tinha 4 Eu atividades, eu sim. postei a quinta, né? Então tudo bem. Tranquilo. Então, então beleza. Até a última que eu postei, que foi a 04, provavelmente. Então, pode deixar ela por fazer entre aspas, né? Façam, mas eu não vou contar ela na nota da N1, tá? Se alguém perguntar, que com certeza essa pergunta virá mais cedo ou mais tarde na aula de hoje, vai se resumir a isso. Eu não vou contar a última atividade, mesmo porque eu coloquei ela no domingo, meia-noite, então esqueçam essa atividade 4, essa semipresencial 04, e a gente vai ficar com as outras três mais os simulados que a gente já tinha anteriormente. Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa para avisar? Sim, a nota de vocês sairá antes da quinta-feira, certo? Então, até sexta-feira, com certeza, já vou ter postado lá a nota e vocês vão poder me aperrear perguntando o que foi que aconteceu na nota de vocês. Mas provavelmente vai estar tudo de boa para vocês, ok? Não vai ser nenhum problema de. Essa primeira avaliação aqui foi bem tranquila, as atividades, deu tempo de sobra para fazer, eu acredito, e vai dar tudo certo. Até quando pode entregar as atividades? Cara, aquelas lá, eu acredito que você já tenha feito. Se não tiver feito, tente me entregar daqui para amanhã. E aí, assim, eu consigo contabilizar a tempo, né? Se tiver faltando alguma atividade sua. Ok? Tudo bem, Júnior? Show. E os mesmos, né? Se para alguém aí faltou entregar alguma atividade, não perca tempo, tá? Vá lá, realize ela, mesmo que esteja atrasada. Para mim não é um problema. E aí eu vou tranquilamente contabilizar ela na nota de vocês, tá bom? Aí pode atrasar um pouquinho, mas eu tenho certeza que até sexta-feira as notas de vocês vão estar lá no sistema. Show. Já temos 9 pessoas. Eu acredito que a nossa sala tenha 30. Hoje as pessoas não estão muito a fim de aparecer. Tá? Mas vão aparecendo. Mais cedo ou mais tarde, o pessoal aparece. Então vamos começar, né? Vamos começar. Vamos dar continuidade, né, na aula sobre controle de segurança. E na aula anterior, né, a gente tinha falado sobre alguns detalhes a respeito ainda da política de segurança, mas aprofundando sobre controles, né, sobre os controles. Inclusive, hoje nós vamos ver uma pequena lista, né, de verificação que pode ser aplicada, tá? Alguns exemplos de controles que podem ser realizados e verificados. Beleza, então a gente viu o que seriam os controles, a gente falou sobre a definição dos serviços, né, quais são as categorias, é, que medidas preventivas são importantes aplicar e implementar. E hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre mecanismo de segurança, voltando um pouquinho para a criptografia, né? Não vou me estender, porque isso também vai ser um assunto mais na frente da gente, tá? Mas eu acredito que a respeito de controle de segurança a gente encerra esse assunto hoje, né? Já encontrei, por exemplo, um erro de digitação aqui, mil perdões, texto cifrado, F não, né? Vamos para cá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar de vez em quando olhando o chat, tá? Deixa eu ver aqui tudo certo. Vou estar olhando o chat ou vocês podem parar e falar comigo, tá? Pelo microfone.
Ótimo. Então, vamos iniciar, né? O que são os sistemas criptográficos? O que é criptografia? Né? Então, aí vai a primeira pergunta para vocês, né? Porque, na verdade, eu faço desse jeito. Eu faço perguntas antes de explicar. Há muita gente fala de criptografia. Criptografia está envolvida em muitos assuntos, principalmente os que têm uma relação com a confidencialidade, tá, de informações, e ela aparece em diversos tipos de sistemas, né? Sejam elas de streaming, de entretenimento, ou até mesmo de comunicação, ou de transação em bancos de dados distribuídos. Mas a gente sabe o que é o conceito de criptografia. O que é criptografia para vocês? Se alguém puder me dizer aí, sem olhar no Wikipedia, seria muito interessante. Sim, rápido. Quem sabe o que é criptografia? Eita porra, caiu. Ah, não, entrou mais gente. E aí? Ninguém? É uma Então, forma de esconder um texto, uma senha, ou algum opa, código que seja assim, a pessoa vê, mas ela não sabe o que significa. É uma forma de esconder a informação, deixar ela justo. indecifrável. Justo. Como o Alexander falou, é uma forma de a gente ocultar, né, algumas informações. Então, tecnicamente, a criptografia, o que ela faz? Ela, ela, ela traduz, tá, a informação que a gente possui em algo que não pode ser decifrado, digamos assim, facilmente, né, sem ter a chave criptográfica, o algoritmo de decripta, decriptação, decripto, travou, decriptográfico, Criptografia? o decriptográfico, agora acertei, o algoritmo de decriptação, porque é o seguinte, por que é que a gente busca esconder as informações que estamos, né, digamos, distribuindo. Por que é que eu utilizo do mecanismo da criptografia? Então, basicamente, existem pessoas, né, ou organizações que têm interesse em determinadas informações. E a internet, né, como vocês podem imaginar, ela evoluiu de uma forma tão gigantesca que hoje ela interconecta pessoas, aparelhos, né? Quem lembrar aí da IoT, né? Da Internet of Things, na Internet das Coisas, a gente hoje tem um par de sapato fazendo conexão com a internet, hoje eu tenho um marca-passo fazendo conexão com um sistema computacional via wireless, e aí acontece da seguinte forma, como eu tenho uma gama muito grande de dispositivos distribuindo, trafegando, fazendo broadcast de informação, algumas informações em algum momento vão ter um nível de confidencialidade mais alto do que outras, ou importância maior do que outras. E aí essas informações são alvo de ataques, né? Então, um ataque bem, digamos assim, comum, né, na captura de informações alheias na internet, digamos, chama-se, acho que vocês podem até procurar aí, é o The Man in the Middle, né, que é o homem do meio. Significa o que o The Man in the Middle? Ele é, opa, ele é um ataque onde eu possuo alguém, por exemplo, escaneando o sinal de rede ou uma determinada área de transmissão de informação e ele fica, né, capturando os pacotes e redirecionando eles ou inclusive alterando essas informações, se assim for do seu bel prazer, né? Se assim ele quiser. Isso significa o quê? Que tem uma pessoa rastreando a informação que está sendo enviada, capturando e repassando, seja só para ter acesso à informação ou chegar ao ponto de realmente modificar, né? Pode ser para captura de senhas. Eu acredito que alguém aí, em algum momento, deve ter
deve ter visto, ouvido ou feito algum curso, por exemplo, que usasse do Wireshark, né? O Wireshark é uma ferramenta, se eu não me engano, que é utilizada bastante em pentests, né? Para quem não conhece aí a área de pentest, ela é uma parte da segurança, tá? É uma área que é voltada para a validação e verificação de mecanismos de segurança. Então, ela vai buscar invadir, quebrar, e assim, tem as suas classificações, eu não sou 100% por dentro, mas você tem o Red Team, White Team, Black Team, que fazem diferentes níveis de pentest, digamos assim, de ataques, de penetração, e tem suas motivações, né, no final das contas. Enfim, e a criptografia, onde é que entra aí, professor? A criptografia existe justamente. Oi? A criptografia existe justamente para esconder determinadas informações e evitar, né, que mesmo que a minha informação caia nas mãos erradas, digamos assim, né, acabe sendo capturada em algum momento, ela não seja facilmente descoberta, tá? Então, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico, voltando para a minha apresentação, os sistemas criptográficos, eles trabalham, né, utilizando um texto, né, que é o texto na linguagem comum, que a gente conhece, ela passa por um determinado tratamento com um algoritmo, utilizando uma determinada chave, né, para traduzir, para transformar aquele meu texto em um texto cifrado, que seria a saída do meu sistema criptográfico, né? Então, o texto cifrado nada mais é do que o texto, a informação do texto, do primeiro texto, né, que é o texto em claro, traduzido para aquele formato daquele algoritmo. Vamos lá. Por que é que eu tenho que utilizar esse tipo de abordagem, digamos assim, na transmissão das minhas informações? Voltando aqui um pouquinho na evolução dos computadores, né, a gente tem que pensar da seguinte forma: a infraestrutura de comunicação evoluiu de uma maneira fantástica, né? Então hoje a gente tem múltiplas redes a nível internacional, inclusive interconectadas. Mas se você for parar para pensar, num baixo nível, os mecanismos de segurança se tornaram um tanto defasados, digamos assim, ao nível de rede mesmo, em si, né? Então, o que aconteceu? Houve a necessidade de implementar mecanismos de segurança no nível de aplicação, e eis que surge a criptografia para nos ajudar. Então, por exemplo, acho aí que todo mundo aí conhece a famigerada língua do P, né? Eu nunca aprendi a falar aquilo ali. Aí seria um dos exemplos de como funcionaria uma criptografia. Você acrescenta o P, né, no início ou no fim das palavras, e você vai falando as palavras unidas ao P, e aí você transforma a forma como você transmite a informação. É uma analogia ruim? É uma analogia ruim, mas tem muito a ver com o que realmente faz a nossa criptografia, tá? Vamos lá, alguém aí, algum dia, né, fez um programa que, sei lá, lesse os caracteres de uma string, sei lá, né? Todo mundo aqui é ADS, acredito, que lê os caracteres de string e, sei lá, no início de cada palavra acrescentou uma palavra, uma letra, um número ou algo parecido. Isso daí eu conseguiria ter uma espécie de criptografia. Isso seria uma criptografia na visão de vocês? Isso foi uma pergunta. Se vocês quiserem responder, sintam-se à vontade. Sim, é mesmo uma criptografia, semelhante ao exemplo que você deu de colocar um texto na língua do P. Embora seja uma criptografia
muito Básica, né? simples, né? Ela é muito simples, muito básica, mas é uma criptografia, porque descaracterizou a versão original. Justo. O Abraão ia falar o quê, Abraão? Não, não, tava completando o que ele tava falando. Show. Olha aí que vocês estão ligados. Achei que vocês não estavam escutando. Ó. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as definições. Acho que eu já falei sobre essas definições. Não, não falei. Então vamos lá. Eu tenho o mecanismo de segurança que a gente pode implementar, né? Então a gente falou um pouco dos sistemas criptográficos, mas aí a gente tem assinaturas digitais, eu possuo os mecanismos de controle de acesso, bem como os sistemas de autenticação, mecanismo de integridade de dados para garantir que os dados não foram violados, por exemplo. Eu tenho mecanismo de segurança, posso classificar como mecanismo para disponibilidade, ou seja, evitar que o meu sistema venha a sofrer uma pane e parar de funcionar totalmente, trocas de autenticações, então mecanismos que forçam o usuário a como é que se diz? A mudar as suas senhas periodicamente, né? Para que aquela senha que ele sempre é acostumado a colocar, né? Ele não caia, sei lá, em mãos erradas. Por exemplo, né? Esse das tacas de autenticação era um problema frequente, né? Alguns anos atrás, principalmente quando sei lá, quando o ramo de lan houses estava em alta, né? Não sei se vocês pegaram essa época, né? Eu sou meio velho para vocês, mas digamos assim, antes de você ter uma internet de qualidade, né? Fibra ótica na ponta a ponta em cada casa, a gente frequentava um espaço cheio de computador, né? Que eram conhecidos como as lan houses. E hoje ainda existe elas, né? Normalmente eu pelo menos encontro esse tipo de serviço em Xerox, né? Onde são computadores públicos entre aspas, né? Estão um serviço privado? Estão, mas que todo mundo ali vai meter a mão. Mas acontecia o que antigamente? Principalmente naquelas lan houses que não tinham controle ou um software de gerenciamento implantado, ou pelo menos bom, né? O cara entrava com a senha dele lá, navegava o que queria, em rede social, e-mail, escambau, e aí ele saía e deixava tudo logado, ou ele até deslogava dos sistemas que ele se conectava, mas aí tinha um spyware ali dentro, ou um malware, que capturava as informações. Isso a gente falando numa situação onde você ia para entretenimento, né? Haviam pessoas que iam para fazer pagamentos, fazer transferências bancárias, sei lá, realizar reuniões online. Cara, essas trocas de autenticação hoje a gente ainda tem essa cultura, mas aí eles foram alterados, por exemplo, foram alterados não, desculpe, eles foram evoluíram, né, principalmente para as autenticações de 2 ou 3 passos, por exemplo, onde você tem que entrar com o seu login, sua senha e, sei lá, responder um determinado código que chega por SMS, ou que chega no e-mail e no SMS, ou que tem um aplicativo específico. Para quem aí é da Steam, né? Não sei quem de vocês ainda joga. Eu, particularmente, deixei o mundo dos jogos há muito tempo, mas eu tenho a minha conta na Steam ainda até hoje. E eu acho muito interessante na Steam, porque eu tenho o aplicativo no celular e o aplicativo no desktop. E aí, quando eu vou, sei lá, frequentemente ela abre ou preciso me logar, eu vou lá, digito o login, digito a senha, e aí ele me pede um código que é gerado automaticamente no próprio aplicativo. E aí esse aplicativo, que é o SteamGuard, né, para quem não conhece, ele gera o segundo passo, que é o código aleatório, eu chego lá, coloco, que é gerado na hora lá no meu celular, e aí eu tenho acesso à minha conta, aos meus jogos, a vídeos, fotos que eu fiz lá dentro do Steam, etc. Né? Então, isso aí foi apenas uma pequena colocação de um tipo de sistema, né, que existe. Enchimento de tráfego e
O que é esse mecanismo de enchimento de tráfego aqui? Imaginem que você está transmitindo a informação e há uma alta chance de que a informação esteja sendo, a comunicação esteja grampeada ou, né, sendo capturada. Ixi, grampeada é o novo, né? Isso a gente utilizava com sistemas de telefonia, mas o termo exatamente é sendo capturada. Imagine que sei lá, a comunicação tem uma alta taxa de probabilidade de estar sendo monitorada. Esse mecanismo de enchimento de tráfego faz o quê? Os próprios softwares, né, quando você está enviando a sua informação, envia dados quaisquer, né, envia informação mundana, e aí a sua informação vai junto com esse lixo, digamos assim, para quê? Para quando essa informação, para quando a comunicação for rastreada, for monitorada, for capturada, o cara vai ter ou que é, é, perder tempo tendo que separar a informação essencial é, da informação. Cara, eu só consigo pensar no termo lixo, mas na informação desnecessária, né, do extra. E como a gente sabe, quem pratica atos ilícitos, principalmente de captura de tráfego, né, ele procura sempre os alvos mais fáceis, né, a menos que realmente ele esteja atrás de algo específico. Aí realmente ele vai mover céus e terras para buscar aquilo ali. Mas enfim, tem a técnica de enchimento de tráfego, tem os controles de roteamento, né? Que, por exemplo, você pode realizar a transmissão de informação via roteamento dinâmico, fazendo com que os pacotes percorram caminhos diferentes, né? Eu não sei se vocês conhecem o Tor, né? O Tor, ele é um sistema distribuído, é uma rede. Conheço. Opa, olha o Lazarone aí. Navegador, né? Hã? Navegador? É um Não entendi. navegador? É o Ele não é um navegador, navegador? exatamente. Você usa para navegar pela Deep Web, né? Hum. Aqui a gente Eu soube que ele. Diga. Oi, pode falar. Não, eu ia dizer assim, eu soube que ele tem um sistema de segurança. Ele é mais voltado para segurança e quando você navega pela internet com ele, uma das coisas que ele faz é impedir que seja identificado seja identificada a localização da tua máquina, de que Isso. país você está acessando. Parece que isso fica obscuro, isso fica oculto. Eu Exato. utilizo ele. Você utiliza? É bom, ele é Cara, bom porque você entra e sempre que você fecha e abre novamente, ele não deixou nada salvo no histórico, então não fica um deixa. histórico limpo. Exatamente. Não é igual aquele modo silencioso do Chrome que fica a tela preta e você acha que está navegando seguro, né? Hum, Totalmente diferente. O Tor, na verdade, ele é o aplicativo, tá? Mas ele utiliza de uma infra por trás, tá? Onde faz com que as informações que trafeguem por aquele navegador, as informações que trafeguem por aquele sistema, eles acabem, eles acabem fazendo uma rota, né? E a propaganda deles, né? Diz que é virtualmente impossível de rastrear. Impossível? Não é. Mas com certeza dificulta a um nível de que ninguém gostaria de tentar rastrear uma determinada informação. Por quê? O próprio símbolo do Tor, ele é uma cebola. Por quê? Porque ele utiliza múltiplas camadas de protocolos para fazer com que a sua mensagem rode o mundo antes de chegar no destinatário. Ele não procura o caminho mais rápido do ponto A ao ponto B para realizar a transmissão. Ele literalmente, ele faz uma volta por vários servidores espalhados pelo mundo, né? Para, teoricamente, despistar qualquer tipo de rastreio realizado na comunicação. Quem é que utiliza esse tipo de sistema?
Esse tipo de sistema é utilizado por ativistas, cara, as pessoas que frequentam a Deep Web. Por quê? Né? O que é que a gente hoje tem como web, né? Que é o que a gente chama de surface, né? Que é a superfície da internet. É tudo aquilo que você consegue encontrar com um buscador, um site de busca. Google, o Bing, que eu sei que vocês usam Bing, né? Ou qualquer outro tipo de site dessa categoria, né? Site de busca. Eles indexam, né? Na verdade, eles possuem sites indexados. Quem faz esse trabalho de indexação são os antigos crawlers, né? Que hoje a gente chama de SEO, são os Search Engine Optimizators, Optimization, sei lá, que o Google possui, que faz o seguinte, todo site que passa, que esse rastreador, né? Esse rastreador entra, todo servidor que ele entra lá, que tem as páginas de internet, um arquivo específico, né? Ele indexa no buscador. E aí encontra diversos tipos de mecanismos, tipo PageRank, que é o número de vezes que ele foi acessado, por quem acessou, etc. Esse daí são os buscadores tradicionais que a gente conhece. Já no Tor, né, não existe exatamente um buscador. Você não encontra exatamente fácil um site numa Deep Web. Mas, né, a partir do momento que você tem um link, inclusive, que é diferente desses que a gente normalmente utiliza na internet convencional, ele faz um acesso randômico, digamos assim, por múltiplos roteadores, por múltiplos nós, para que não possa rastrear aquela informação, aquela conversação, e fora que cada pacote segue um rumo diferente. É um sistema tão complexo, digamos assim, que inclusive o Tor, se você utilizar para fazer uma navegação convencional, ele é muito mais lento, justamente por causa desse roteamento dinâmico que ele tem lá, certo? São meios listos, né? São pessoas em meios listos que utilizam esse tipo de sistema? Nem todas, né? Nem todas, mas é por isso que ela existe, tá? É para que você realize uma navegação anônima. É um dos propósitos, né? Outras pessoas encontram outros propósitos para isso. Tem alguma dúvida sobre os mecanismos aqui? Vocês conhecem todos eles? Alguém pode me citar algum mecanismo que conheça que se encaixe nessas categorias? Por exemplo, a assinatura digital. Tem alguns sites de intranet, né, que utilizam essa assinatura digital para realizar uma navegação segura. Entendeu? É o certificado digital. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Você utiliza muito certificado digital para manter os dados das notas fiscais eletrônicas guardados. Olha aí, esse cara sabe muito. Quando você fala em certificado digital, você está falando do ECAC, por exemplo? ECAC? Eu não conheço o ECAC, me expliquei. ECAC, Certificado Digital da Receita Federal. Sim, exatamente esse. É exatamente isso, a assinatura digital ou certificado digital. Inclusive, eu tenho que alterar aqui. Seria esse, né, um bom exemplo. Um token também, né? É porque eu não faço. Vocês fazem imposto de renda, é? Vocês declaram imposto de renda? Eu não declaro. Eu faço com o contador, então eu não tenho o aplicativo instalado. Eu não conheço esse certificado, entendeu? Mas sim. Porque eu passava informações no atendimento 146. Eu era atendente do Receita Fone. Entendi. Sim, mas é exatamente isso aí mesmo. É o certificado que garante a comunicação, né, entre você e no caso você faz, né, a organização no outro ponto, do outro lado da comunicação. Show? Show. Massa. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para dizer? Ou eu posso passar? Passar. Vamos embora. Então vamos lá. Vamos falar sobre as boas e velhas listas de verificação, né? Então aqui
onde a gente vai começar a ver um dos assuntos que a gente comentou lá atrás em auditoria de sistemas. Por quê? Uma das tarefas do auditor é realizar, por exemplo, uma verificação, uma triagem preliminar, e inclusive validar tudo aquilo que foi feito durante uma auditoria, por exemplo, ou uma auditoria anterior ou atual auditoria. E aí ele utiliza desse mecanismo aqui, que são as listas de verificação ou checklists, né? Onde ele tem itens que ele vai analisar e abordar para entender se há algum problema naquele ponto, digamos assim, naquele ponto que deveria ser um ponto crítico, tá? Então, nem todos esses itens aqui vão ser, por exemplo, utilizados para toda a auditoria. Então, baseado na complexidade da auditoria que vai ser realizada, né, você pode tirar um ou outro mecanismo, ou você pode utilizar a lista full se for uma auditoria completa, digamos assim. Então, vamos lá para nosso primeiro item. Então, nós temos lá elaborar, divulgar e manter atualizado o documento que descreva a política de segurança de informações. Então, no que se trata sobre segurança ou controles de segurança, tá? O primeiro elemento diz assim: a gente já falou desse assunto anteriormente, que é a respeito da manutenção da política de segurança. Então, o documento onde consta todos os mecanismos, todas as políticas, todos os padrões, né, que fazem parte da política de segurança, têm de ser elaborados, divulgados e mantidos, de forma que possa ser, pode ser consultado e possa ser revisado constantemente. O ponto número 2 explica que a alta gerência deve estar comprometida perdão aí o erro de escrita, a política de segurança de informações, a qual deve ser implantada de acordo com o documento formal aprovado por ela. Isso daí, né, esse ponto de verificação aí, a gente comentou na aula passada, foi na aula passada ou foi na aula anterior? Vocês vão lembrar depois. Foi a respeito da implantação de uma política de segurança, onde quando a gente fala sobre eu quero trabalhar com segurança, eu quero ser analista de segurança, por onde é que eu começo? O que é que eu faço? Então, antes de mais nada, antes de implantar uma política de segurança, os controles, né, a alta gerência deve estar de acordo com a sua implantação, deve estar de acordo com os pormenores daquela sua política, tá? Porque não adianta você tentar implantar uma política que vai não só abordar técnicas computacionais, por exemplo, como a implementação de um certificado digital ou de um sistema criptográfico, mas perpassa também como é que se diz? Perpassa também cara, travei, só um minuto. Passa por costumes, pela cultura de segurança em si da empresa, onde você vai ter que dar treinamentos a respeito dos métodos e das metodologias de segurança, onde você vai ter que explicar que determinada ação não pode ser feita, ou determinado software não pode ser implantado por falta de licença, que determinadas medidas de segurança evitam que o usuário ou o operador de sistema ele cometa algum erro, como, por exemplo, a questão de você desativar as USBs e não permitir que o cara entre com o pendrive no dispositivo da empresa, por exemplo. Seria um exemplo, né, de medidas que a alta gerência tem que estar ciente de que vão acontecer. Por quê? Porque é aquele tipo de coisa. Como é que se diz? Meu computador, a empresa me fornece e eu não posso utilizar ela a USB. Então alguém vai reclamar. Aí alguém chega na alta gerência e recebe e ela
e um executivo, um supervisor recebe múltiplas reclamações sobre a bendita da porta da USB. É uma analogia bem fraca, mas é assim que funciona. E aí é necessário conscientizar a gerência inicialmente para que ela apoie a ideia de aplicar determinados mecanismos para que assim você possa conscientizar o seu usuário, possa conscientizar o seu operador para que ele possa se comprometer e também aplicar os mesmos mecanismos que estão lá no documento formal, né? Então, esse documento formal é o que está lá no primeiro ponto, né? Quando eu falo de elaborar, divulgar e manter atualizado um documento, quer dizer que eu tenho que ter ele de forma sucinta, tanto escrito como de também ciência da minha alta gerência, né? Das pessoas que vão mais na frente cobrar por essas informações, por essa segurança, ok? Terceiro ponto, definir uma estrutura organizacional responsável pela segurança, a qual deve aprovar e rescisar as políticas de segurança, designar funções de segurança e coordenar a implantação da política. Então, aqui trata-se de você elaborar uma estrutura hierárquica, digamos assim, e realmente colocar na mão da pessoa a responsabilidade de ela gerenciar uma equipe de segurança, realmente você segregar as funções de quem trabalha com a segurança. O que é que o cara da segurança deve fazer? É formatar computador? Não, com certeza não vai ser formatar computador. É dar um bounce num banco de dados? Também não vai ser isso o que ele deve fazer. Então, as funções, né, também devem ser bem definidas a partir do momento que você admite que você tem um cargo de analista, um cargo de gestor de segurança, e aí eles têm as suas funções a serem, né, definidas, digamos assim. E que também devem constar, né, na própria política de segurança da empresa. Vamos lá. Até então, tudo ok com vocês? Alguém tem dúvidas? Não, né? Quem cala consente, viu? Vou me lembrar disso na segunda avaliação. Vou passar para frente. Cadê? Vamos lá. Próximo tópico. Lista de verificação item número 4. Estabelecer procedimentos de segurança pessoal com o intuito de reduzir e evitar erros humanos, mau uso de recursos computacionais, fraude ou roubo, por meio de um processo rigoroso de recrutamento de pessoal e de controle sobre acesso de dados confidenciais. Cara, esse item aqui, ele é complexo, porque trata muito das coisas que a gente falou sobre gestão de pessoas e a segurança no ambiente de informática, tá? Então, o que é que temos aqui? Primeiro, ele fala o seguinte: estabelecer procedimentos de segurança pessoal. A segurança pessoal é das suas informações pessoais, das suas informações cadastrais. Então, é você ter um perfil, um login, uma senha, ok? Caracterizaria, né, esse procedimento de segurança pessoal. Além disso, né, além dessa questão de informações pessoais, também diz respeito às suas as responsabilidades que o seu cargo, né, lhe confere. Então, digamos, por exemplo, que você deixou o seu login aberto e a sessão não expirou. Você saiu da frente do computador e alguém realizou uma operação ilícita na sua responsabilidade no seu login. Tem como eu adivinhar ou eu prever que isso vai acontecer ou conseguir identificar aquele que fez isso e a atividade foi feita no seu perfil? Tá? Então, essa a ideia de segregar responsabilidades no seu perfil, você possui um login, uma senha, né, busca, né, reduzir ou evitar os erros humanos, né, evitar, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade atribuída a mim, essa responsabilidade não permite que eu mexa nos dados de uma determinada transação. Se ela me permitisse,
eu poderia estar a qualquer momento atualizando informações de datas de pagamento, de valores a serem realizados, a serem pagos, ou dos que foram pagos no passado e foram contabilizados, tá? Então, quando eu não tenho conhecimento ou eu não tenho a responsabilidade para tal, o ideal é segregar essa função e não permitir que eu tenha acesso a ele. Assim eu evito possíveis erros que eu ou qualquer outra pessoa, principalmente as mal intencionadas, possam realizar, né? Mau uso de recursos computacionais. Então, aqui, cara, eu vou puxar novamente o exemplo como é que se diz? Da USB, né? Então, o que é o mau uso do recurso computacional? No nosso caso, nessa analogia, é de eu utilizar o recurso da empresa para, sei lá, eu quero escutar minha playlist de MP3, né? Não sei se alguém ainda usa MP3 aí nessa vida, né? Com o serviço de stream, mas digamos que eu, né, vou lá e plugo o pendrive na máquina da empresa. Eu estando logado ou via VPN ou mesmo na própria empresa. Ai, cara, se aquilo ali tiver com malware, morreu. Só realizando uma formatação no parque tecnológico, porque você não tem condição de encontrar todo tipo de malware que é distribuído via pendrive, por exemplo. Mau uso de recurso computacional, a restrição de determinados serviços, né, principalmente os de streaming, né? Tem empresas, por exemplo, que não permitem a utilização de YouTube, não permite a utilização de streams de, de áudio, de música, ou de comunicação em si. Algumas, inclusive, implementam aplicativos de conversação para que você não fique refém dos aplicativos de terceiros, né? Então, por exemplo, o que seria o mau uso de recurso computacional no caso dos streams? Cara, a utilização da largura de banda que iria para uma comunicação relacionada à empresa, que num determinado momento foi para um stream de vídeo. Ou para o cara que passou o dia no Spotify assistindo, ou escutando, né? Desculpa, escutando música. Entendem? Então, é um mau uso do recurso computacional da empresa, o serviço de streaming. Ah, mas eu utilizo o streaming para resolver alguns problemas que eu preciso na minha área da computação, na programação. Beleza, interessante. Mas aí tem sempre aquele pé atrás, se você realmente está utilizando a rede para estudar, para realmente buscar conteúdo ou conhecimento, tá? Ao invés de estar, sei lá, gastando a largura de banda com assistindo vídeo do YouTube, assistindo vídeo do WhatsApp, sei lá, né? A gente sabe que tem sempre os extremos, tem pensamentos extremos quando se trata desse mau uso de recursos computacionais. Mas, vamos lá. Quando eu implemento uma política de segurança que segrega, vamos para a próxima parte desse mesmo tópico. A responsabilidade, quando segrega a responsabilidade e a função, na responsabilidade, eu evito, assim, eu mitigo. Me evitar também é impossível. Eu mitigo, eu minimizo problemas que possam haver de fraude ou roubo, né? Porque se você tem uma função específica para uma categoria, para uma responsabilidade, e essa responsabilidade pouquíssimas pessoas têm, então você já diminui uma grande probabilidade de uma pessoa qualquer da empresa, um funcionário qualquer, de realizar um ato ilícito, digamos assim, tá? Então, fora que, além como é que se diz? Desses mecanismos computacionais, né? Porque a gente está falando aí de meios onde a gente implementa no sistema de computação, né? A gente pode também aplicar inicialmente, né, no ato da contratação da pessoa, um processo de recrutamento,
passar por um processo de conscientização, de ensino, tá? O que é que hoje acontece, por exemplo, e por sinal eu passei na última empresa a qual eu trabalhei, né? Inclusive estou trabalhando nela. Foi realizada uma pesquisa nos meus antecedentes criminais, que obviamente eu não tenho nenhum, antecedentes criminais, os antecedentes, os locais por onde eu passei, por onde eu já trabalhei, foi feita uma investigação sobre que tipo de pessoa eu era, que tipo de profissional eu era, não, eu sou, que tipo de profissional eu sou, como eu me porto. Então, essas atitudes no ato do recrutamento de pessoal, né, também faz muita diferença quando você vai confiar àquela pessoa uma determinada função, digamos assim. Por que é que quando eu entro numa empresa, normalmente, né, a não ser que você seja um cara de mercado muito bom, com muita experiência, normalmente a gente inicia, né, num patamar mais baixo, né, principalmente quem está aí, ó, saindo da faculdade agora. Por que que acontece isso? Porque à medida que você vai galgando, né, a estrutura organizacional, digamos assim, você vai ganhando confiança, você vai conquistando espaço na empresa, e aí você vai sendo cogitado para cargos maiores, tá certo? Então, tem sempre esses pormenores, digamos assim. E aí, a última parte aqui, controle de acesso a dados confidenciais, está relacionados, né, à responsabilidade da pessoa e à confiabilidade que a empresa dispõe daquela pessoa, né? Tem algum ponto que vocês queiram colocar sobre esse item aí da nossa lista de verificação? Alguém já passou por isso num ato de contratação? Alguém aí já passou por algum problema relacionado a login de sistema ou algo parecido? Sim, eu passei por um problema relacionado a login de sistema. O que foi? Eu trabalhava na iByte, na equipe de suporte técnico. Uhum. Então, um dia eu fui para a empresa e em determinado momento eu tive que logar no sistema para fazer alguma coisa e não estava autenticando. Eu falei para o encarregado que estava acontecendo aquilo, ele disse para eu entrar em contato com a equipe técnica que tem acesso a verificar o sistema. Então, entrando em contato com eles, o atendente me informou que eu não estava cadastrado no sistema para ter acesso a ele. Sendo que eu já tinha feito isso antes. Uhum. Pois, diz aí o que foi que aconteceu. Aconteceu que eu passei isso pro encarregado que trabalhava comigo, ele passou pro gerente, então o gerente me chamou e me disse que acabou de saber que eu fui demitido. Oxe, Foi desse jeito que a iByte me demitiu. caraca, você descobriu porque o sistema não estava logando. Foi. Cara, você agora me fez recordar a mesma coisa aconteceu comigo, bicho. Foi o seguinte, eu estava numa determinada instituição de ensino, não era nem na área de desenvolvimento. Eu estava numa determinada instituição de ensino, e aí no final do semestre eu cheguei a colocar a última nota no sistema. Faltava colocar só algumas presenças e as notas de recuperação. Meu login não entrava. Não entrou de jeito nenhum. Aí eu precisei fazer o input, né, a inserção das informações via login de uma das secretárias da instituição. E aí, cara, passou o mês e eu fiquei com aquele na cabeça. Quando foi no próximo semestre, que acabou as férias compulsórias, né? Aí eu tinha sido demitido. No dia que ia retornar da SES, eles me demitiram também. Foi do mesmo jeito. Só que eu já tinha na minha cabeça que poderia ser, né? Mas assim, até que aconteça, ninguém espera, né? É osso.
O melhor é que nem o seu encarregado sabia que tinha acontecido, né? É. E era Natal, rapaz. Fizeram isso comigo. Rapaz, é complicado, viu? É complicadíssimo. Mais alguma coisa? Deu só isso. Show de bola. Mais alguém tem alguma coisa para compartilhar aí? As histórias assim, de lascar. Então, próximo tópico, né? O próximo tópico diz assim: todos os funcionários devem ter conhecimento dos riscos de segurança de informação e de suas responsabilidades com relação a esse assunto. É aconselhável que haja um treinamento de segurança para a difusão de boas práticas e padrões de segurança, promovendo a cultura de segurança na organização. Segurança foi repetida várias vezes, mas é para gravar essa palavra na mente. É o seguinte, lembrando, essa nossa lista de verificação está relacionada a controle de acesso, tá certo? Então, acontece controle de segurança. Acontece o seguinte, nesse ponto aqui, se cada um de vocês, em algum momento, for auditar uma determinada organização, onde tenha esse escopo, lá nos objetos de análise, controles de segurança, tem de saber se os funcionários são treinados, se há uma difusão, se há um treinamento com os funcionários para que eles tenham noção das normas de segurança. Rapaz, na nossa área ainda passa muito, muito, muito batido esse assunto da segurança. Agora vá ver, por exemplo, numa empreiteira, numa organização, numa empresa de obra civil, por exemplo, cara, eles têm que ter o conhecimento dos EPIs, eles têm que ter o conhecimento de normas de segurança, tem um cara que é ou o técnico ou o gestor, né, acho que é gestor de segurança, esqueci agora o nome, acho que é gestor de segurança. Tem a comissão cara, também de segurança. pronto, a CIP, exato. Eles são responsáveis por fazer essa conscientização. Inspeção também, né? Principalmente porque, no caso de uma empresa que trabalha em obras civis, está relacionada à vida de pessoas. Tá? Por que na nossa área não tem essa grande importância? Normalmente, as pessoas que trabalham no nível operacional, né, vocês conhecem, né? A piramidezinha tem o nível estratégico, gerencial e operacional. Normalmente, aqueles que lidam com o nível operacional estão lidando com uma interface do sistema que só dá para eles uma determinada visão que é limitada, digamos assim, de um todo, né, que constitui o RP, o sistema empresarial. Em compensação, né, essa falta de cultura para essas pessoas é o que torna o nível operacional tão complicado, porque qualquer erro causado por um usuário, né, pode, também ligado à segurança, pode causar um estrago grande, entendeu? Mesmo que eu não tenho acesso a essa determinada função ou responsabilidade, mas, cara, a segurança em si, ela tem que ser uma consciência total para a empresa, digamos assim, para que você possa evitar 99% dos problemas. Por quê? Hoje, como é que acontecem os grandes ataques a empresas? Cara, engenharia social. Grande parte das empresas hoje recebem ataques baseados na engenharia social. Empresas, pessoas físicas em si, entendem? Então, hoje, você utiliza de um sistema, tem algumas empresas, né? No meu caso, eu levo o meu dispositivo para o meu trabalho. Então, eu é que tenho a responsabilidade da manutenção, a responsabilidade de atualizar o firmware, de atualizar o SO, fazer com que os mecanismos de segurança do sistema operacional das aplicações estejam atualizados.
Mas aí tem empresas que têm a cultura, isso aí eu sou terceiro, claro, né? Os CLTs, as pessoas da própria empresa, os funcionários CLTs da empresa, tem a máquina que é fornecida pela empresa, tá? Mas tem empresas que trabalham com uma modalidade chamada BioD, que é o Bring Your Own Device. Ele leva o seu próprio dispositivo, né? Então você vê isso muito em startups, empresas menores, onde você leva o seu dispositivo para trabalhar. Imagina se você instala no seu celular um aplicativo fora da loja, ou no seu celular, ou no seu computador. Tu foi lá no Baixa Aqui. Aí quando você trouxe o programa que você queria de lá, veio o HAL123, veio. Cara, esqueci o nome dos Baidu. aplicativos que eu. Baidu. Exatamente. Poderoso. Veio tudo isso. Exatamente, isso aí é bom. E ainda traz aquele malware maroto com você e aquela sua instalação lá do Baixa Aqui. Cara, não dá, né? Você tem que ter o mínimo de noção para que você saiba o que é como é o dia a dia de um operacional da empresa, que você não deve estar instalando software de terceiro, principalmente aqueles que são piratas, né? Que você não tem a licença, que a empresa não tem a licença, e que se uma fiscalização bater ali na hora, é multa grande. Então, não se trata só das funções relacionadas ao sistema, mas de uma cultura que leva conhecimento para o usuário final, digamos assim, o usuário operacional, questões como você não trazer, não imputar pendrives, você não acessar sites é, não sei se vocês conhecem, antigamente a gente utilizava, por exemplo, uns proxies para acessar sites fora da intranet. Né? Na época da minha faculdade a gente usava muito. A gente utilizava para acessar rede social, por exemplo. Parece um negócio inocente? Parece um negócio inocente. Porém, contudo, todavia, naquela época, havia uma difusão muito grande de vírus. A sorte é que no laboratório da gente a gente usava Linux. Então, a maior parte dos problemas relacionados a vírus a gente cortava pelo próprio sistema operacional que a gente utilizava, né? Mas, por exemplo, utilizar um desses sites de proxy, cara, é uma porta aberta assim para invasão, para malware, para espionagem, etc. Tá certo? Vamos lá, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Voltando para o tópico, tá, pessoal? Todos os funcionários devem ter conhecimento dos riscos de segurança, então não basta só conscientizar dos padrões e dos métodos, você tem que dizer qual a consequência na hora que ele executar aquela tarefa inadequada ou, né, burlar os métodos de segurança. E de suas responsabilidades com relação a esse assunto. Então, o que eu vejo muito em algumas empresas é que ninguém toma a responsabilidade para si. Aconteceu um problema. Quem foi que fez? Ninguém sabe. Se você não sabe quem fez, nem o que fez, nem como fez, como é que você resolve? Num tempo hábil, digamos assim, né? Resolver, dá para resolver. Mas num tempo hábil, para fazer com que o sistema volte ao serviço no menor curto espaço de tempo. No menor curto espaço de tempo é redundante. No curto espaço de tempo, né? O mais rápido, o mais ágil possível, digamos assim, né? E é aconselhável que haja um treinamento de segurança para a difusão de boas práticas e padrões de segurança, promovendo a cultura de segurança na organização. Cara, eu vejo muito, eu tenho colegas que são hoje concursados em banco, por exemplo. Rapaz, eles mensalmente ou bimensalmente eles estão viajando e realizando treinamentos. Eles têm treinamentos com sistemas, com funcionalidades do sistema que já existe, com sistemas novos que vão ser implantados, com novas funcionalidades, com os padrões de segurança. Eles realmente têm uma cultura de estar incentivando o trabalhador a se atualizar, digamos assim. Eles fornecem o treinamento e forçam ele a realizar o treinamento, né? E não basta fazer por fazer, você tem que fazer e entender, tá? Uma vez eu entrei numa empresa como terceiro
E à medida que eles foram me conectando aos sistemas deles, né, criando meus logins e meus acessos, eu precisei, antes de acessar o primeiro sistema deles, passar pelo sistema do RH e realizar um treinamento padrão que todos eles têm, que todos eles fazem, a respeito do, sei lá, do sistema de tickets, né, do sistema de chamados que ele tem, como é que era feito, quais as nuances na criação de um chamado, as filas, para que eu tenho que redirecionar, como eu faço para redirecionar, porque assim, a ideia do chamado é igual para todos os sistemas, é uma notificação que você realiza para uma determinada pessoa, para ela corrigir, né, digamos assim, ou procurar corrigir. Mas cada sistema tem sua interface, tem sua estrutura de menus, tem sua estrutura de funções, tem suas nomenclaturas, e aí, obviamente, você tem que, né, tá realizando treinamentos corriqueiros para que você possa se atualizar de novas funcionalidades ou de sistemas, né, dos sistemas atuais a qual você vai trabalhar, digamos assim, né? A gente tem aí a prática de treinamento, como a cultura do treinamento como sendo um dos itens da lista de verificação lá dos controles de segurança, né? Próximo tópico, tá? Daqui a pouco a gente termina, pessoal. Não se afobe, não. Vocês estão aí me ouvindo, né? Só o Lazarone e o Alessandro estão falando Sim, comigo sim, aqui, não. tá tudo bem. Olha o Abraão aparecer. Show de Tudo bola. ok. Amém. É desse jeito que presta. Sim, o Ruidenberg respondendo no chat. Show. Show, show, show. Ainda bem que vocês estão ouvindo. Vou para frente. Vamos lá. Próximo item. Controlar e classificar os recursos computacionais de acordo com seu grau de confidencialidade, prioridade e importância para a organização. Todos os recursos, hardware, software, dados, documentos, etc., devem ser administrados por um responsável designado como seu proprietário. Então, vamos lá. Então, esse próximo tópico busca verificar o quê? Verificar se você tem uma estrutura de confidencialidade, digamos assim. Não sei se nessa apresentação a gente falou sobre isso. Vou botar um pouquinho atrás aqui, ó. Classificação das informações é um tópico até recente, inclusive. Então, você tem lá públicas ou de uso restrito, internas ou de uso interno, confidenciais, secretas, onde você tem estratégicas, onde você tem um nicho e as responsabilidades por cada uma dessas classificações, digamos assim, né, que vai usufruir desse tipo de informação. Então, tu vai fazer uma auditoria, vai verificar lá na empresa que você tá auditando. Eles utilizam esse tipo de confidencialidade, esse grau de confidencialidade, há um nível de prioridade, nas informações, sei lá, baseado na estrutura, baseado na estrutura organizacional, né? Se é o high priority, né? O alta prioridade para o nível estratégico, para gerente, para um nível executivo, digamos assim, uma prioridade mediana ou a prioridade gerencial para quem trabalha na área da gestão e, né, o uso público ou irrestrito, né, para quem trabalha no nível operacional, digamos assim, ou numa responsabilidade mais simples, digamos assim, né? E pode ter acesso àquela informação. Então, além dessa priorização das informações, de verificar se há priorizações das informações, seja por prioridade, por responsabilidade, por importância, na organização, perdão, aí o erro. Maria, muito erro aqui, cara. Na organização. Só um minuto. Aí, desse jeito. Na organização, também deve-se atentar se há a classificação, tá, para os recursos, né? Se há no mínimo, uma catalogação dos recursos que a empresa utiliza. Por exemplo, hardware. Os hardwares são tombados. Existe uma identificação para o hardware. Se o hardware hoje for quebrado, você descarta, o hardware pertence à empresa, é terceirizado. Como é que faz? Tem determinadas empresas que você
não joga fora, digamos assim, o hardware. Ah, professor, é porque eles não gostam, o setor público gosta de utilizar a máquina até que ela se acabe. Independente da atitude ou do porquê da atitude, né, aquele recurso, né, físico, digamos assim, foi feito um investimento, ele tem pessoas, né, que devem dar conta, né, é um termo chulo, mas é isso mesmo, devem prestar conta de para onde vai ou para onde foi, qual foi o destino que foi dado, porque determinados hardwares, né, falando só de hardware, não podem ter, não podem ir para um destino, um lixo comum, convencional, tem que ter, no caso de hardware, tem que ter um lixo eletrônico, tem que ter uma como é que se diz? Esqueci o termo agora. Um reaproveitamento daquilo que pode ser reaproveitado, aquilo que não pode ser reaproveitado, não pode ser consertado. Tem que ser descartado de maneira adequada. Por quê? Porque pode prejudicar o meio ambiente, pode vir a prejudicar a vida das pessoas em si. Recurso do tipo software, cara, esse daí não prejudica a vida das pessoas, né? Chega a matar uma pessoa ou o meio ambiente, mas, por exemplo, economiza muito dinheiro você ter a licença de um determinado software que você utiliza frequentemente, cotidianamente na sua empresa, né? Como eu falei, você usa um determinado software, você permite, por exemplo, que o seu funcionário instale qualquer programa ali dentro, que ele não tenha que você, a empresa, né, não possa fornecer a licença, há espaço aí para o caso de surgir uma fiscalização, levar uma multa por não ter a determinada licença. Então, casos mais clássicos são com aquelas empresas que utilizam o Office, um Office da vida, principalmente naquelas realmente pequenas, microempresas, que utilizam um computador que é ou era de uso pessoal, que utilizam um determinado software como o Office da Microsoft, né? Que a licença hoje em dia é barata, entre aspas, né? Mas que o cara insiste em utilizar lá a versão pirata, cara, bateu uma fiscalização ali dentro, é uma multa de muitos reais. Vou dizer, eu não tenho, na verdade, noção de quantos reais são, mas dependendo do tamanho da empresa, digamos assim, é uma conta muito cara, né? Alguém quer falar? Ronson, se, Figueira. por exemplo, a Fatene utilizar o Windows pirata e o Microsoft Office pirata nos computadores da secretaria, quem é o órgão que iria fiscalizar isso? Cara, quem fiscalizar, não conheço um órgão de fiscalização de licença de software, digamos assim. Mas, por exemplo, em determinado momento foi realizada uma auditoria na Fatene. Digamos que a Fatene vai passar por algum tipo de licitação governamental para receber recursos para amparar novos alunos, né? Como teve o ProUni aí na época, há um tempo atrás. Eu acho que eles não fazem esse tipo de verificação, mas vai lá e o MEC faz uma vistoria na determinada empresa, na determinada universidade, faculdade, eles têm que ter os softwares todos regularizados. O MEC, no mínimo, o MEC, quando você abre um curso de nível superior, você passa por uma triagem do MEC, onde ele vai verificar a infraestrutura física, o software, ele realmente vai verificar se o software as aulas que você vai dar, vai estar suportado pelo software no nível EAD, no sistema administrativo, documental, né? As licenças com certeza iriam aí ser revisadas durante a auditoria do MEC, por exemplo. Para abrir ou fechar cursos, isso com certeza aconteceria. Entendi. Pode não ter aquela data certa para uma auditoria, para uma
verificação. Mas, casualmente, um dia isso pode acontecer, as empresas têm que estar preparadas. Vou comentar só um caso, não é real, né? É hipotético. Se, por exemplo, em uma empresa, algum ato ilícito fosse realizado com o computador da empresa, certo? E aí o computador da empresa também possui software sem licença, né? Aí, além de passar pela acareação, pelo processo, né, de verificação de quem fez aquele ato ilícito naquela máquina que pertence à empresa, ainda pode acontecer de a empresa ser processada por não ter a licença daquele software. A Polícia Federal chegou, pegou a máquina, botou debaixo do braço e levou. Chegou lá, isso daí pode ser mais um agravante, digamos assim, né? É hipotético, mas pode acontecer também. Eu falei Polícia Federal porque, né, dependendo do tamanho do ato ilícito, pode ser que seja investigado por esse tipo de órgão. Okay? A própria O Microsoft, Rudenberg tem ela fiscaliza, ela tem meios de saber quem utiliza software pirata e não. Aí ela entra em contato com a associação, cara, responsável pela fiscalização. A Microsoft mesmo sabe. Aí você acha que a Microsoft não sabe que a pessoa determinada assim usa o software pirata do Windows? Ela tem mesmo de saber. Não, com Não certeza. existe aqueles pacotes de atualização, de updates. Isso aí verifica se a máquina do cara tem software pirata ou com não. certeza. Eu vou passar aqui um caso de um amigo meu. Ele é autor de um livro, né, da área da computação. Não sei se eu posso citar o nome dele, acho que é melhor citar em off depois. Ele escreveu um livro, e esse livro, cara, é uma tecnologia que poucos dominam, digamos assim. Não é uma tecnologia fácil de encontrar, treinamento gratuito, digamos assim. Ele escreveu esse livro e em um determinado ponto o livro parou de vender. Aí ele pegou o nome do livro dele, botou no Google e achou diversos sites, diversos hosts, liberando o livro dele de graça. Certo? Aí ele começou a catar um por um e foi só repassando para o advogado dele para ele entrar com processo, né, civil a respeito da divulgação de material particular. E aí o advogado disse para ele que algumas das fontes não valiam a pena, a justiça não levaria o processo financeiro, digamos assim, à frente, porque era pessoa física e o valor é alto demais para a pessoa física pagar. No máximo, eles conseguiriam derrubar o site e tirar a obra dele lá da obra dessa pessoa física. Em compensação, outros sites eram de empresas de nome do mercado, como repositório de conhecimento, digamos assim, né, para download de material de estudo mesmo. E ele conseguiu processar várias empresas e pegar o dinheiro, né, nessa pulsa que ele fez aí, nessa operação que ele fez aí com o advogado. Então, tem determinadas pessoas que não vale a pena você processar, porque você não vai conseguir. No caso da Microsoft, no caso de pessoa física, a multa é tão alta que a empresa, a justiça não vai forçar o cara a pagar uma multa de 30 mil reais porque o cara instalou um Office pirata. Aí o cara manda desinstalar aqui e amanhã ele manda para outro técnico, o cara instala do mesmo jeito. Entendeu? Então, no nível de empresa, sim, realmente, para a empresa, na hora que pega, a multa é grande. Mas, assim, para software, principalmente para pessoa física, dá muito pouco problema. Muito pouco, não quer dizer que não dê, né? Ronison, o Rudenberg citou um caso no chat também, ele enviou uma mensagem de texto. Deixa eu ver aqui. Que ele disse assim: hoje mesmo assisti um vídeo que a empresa de um contador foi recebida por um oficial de justiça com representante da Microsoft, pediram 120 mil, mas após a negociação ainda pagou 38 mil. É isso que eu estou dizendo, é um valor alto demais.
E algumas empresas, né, principalmente aquelas de pequeno porte, não tem condição de pagar. Então vai acontecer negociação, mas o cara vai pagar. Então, por exemplo, hoje a Polícia Federal pegou um computador na máquina de vocês, pessoa física, tu vai responder por processo também de licença, por problemas de licença, fora o motivo da Polícia Federal ter ido atrás de vocês, sabe? Mas, assim, tem determinados gastos que não vai acontecer. Não vai acontecer porque para a justiça não vale a pena processar essas pessoas. Realmente a Microsoft, aí é um ponto de vista meu, né? A Microsoft, ela ganhou muito nome e popularidade no mercado, principalmente por causa da pirataria, no meu ponto de vista. Por quê? Porque as pessoas utilizam mais o Windows, e essa plataforma popularizou de uma forma que hoje todo mundo, todo mundo entre aspas, né? Grande parte das pessoas que consomem isso, né? Consomem um computador, que compra desktop, notebook, eles compram com o Windows. Eles vão para um curso de informática e eles aprendem no Windows, aprendem a ferramenta do Office, entendeu? Então ela Mais de 80% das máquinas do planeta utilizam Windows. Justo, aí as pessoas falam assim, não gosto do Windows porque o Windows ele é muito suscetível a ataques. Claro que é, se ele é o mais utilizado, é claro que ele vai ser. As pessoas vão atacar mais porque todo mundo usa, entendeu? Assim, em questão de mecanismo de segurança, de atualizações, vocês têm que ver assim, a massa em si, que usa o computador, também não tem cultura a respeito de segurança. Não fazem os downloads das atualizações de segurança com frequência, ou que deveriam fazer. E aí, cara, são N problemas que, no final das contas, levam a essa fama do Windows ser vulnerável, digamos assim. Apesar de que eu sou mais pró-Linux, né? Mas a gente tem que dar a César que ele César. A gente tem que ver que o que é mais usado, com certeza, vai ser mais atacado. Na minha opinião, né? Nesse caso Então, aí de verificação, a Microsoft mesmo verifica. Processo, ela não entra com processo por pessoa física. porque não vale a pena, porque a justiça não vai fazer o cara cobrar, não vai cobrar uma multa de 120 mil reais de pessoa física, é impossível. Eles só processam mesmo pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E pessoa física, o que eles fazem? Eles bloqueiam. Exato. Você foi vítima de software pirata. Aí, se a pessoa não se atentar àquilo ali, se ela não utilizar outra licença, o computador dela bloqueia. Ela não Justo. consegue mais utilizar. Cara, se você Tudo tem uma estratégia por trás aí, né? Desculpa interromper aí, mas, por exemplo, outra comparação, a Sky, né? A Sky, todo mundo sabe que muita gente usa lá o ponto compartilhado dela. Ela teria possibilidade de bloquear isso? Sem sombra de dúvidas. A empresa que eu trabalho, por exemplo, a Vivo, ela tem uma segurança muito maior em relação a isso. Então é muito mais difícil você ver um cliente da Vivo fazendo isso do que um cliente da Sky. A Sky não iria ser tola ao ponto de fazer isso, porque ela sabe que mesmo tendo clientes compartilhando, ela tem um retorno financeiro absurdo, porque é muita gente fazendo esse tipo de uso, né? Então, mesmo assim, ela consegue ter uma receita, né? Um lucro muito grande em cima disso. Do mesmo jeito é a Microsoft, né? Hoje o que faz o software dela ser usado e conhecido no mundo todo é justamente a possibilidade dele ser pirateado, infelizmente, né? Infelizmente. Mas é a realidade atual, né? Fazer o quê? Eu não descarto também a questão da qualidade, porque o Office, se você for. Eu conheço o similar do Office, que é open source, que é o LibreOffice, o OpenOffice. Mas assim, quando você coloca os dois, eu gosto muito de utilizar a iniciativa open source. Mas não dá para negar que tem qualidade o Office da Microsoft, entendeu? Eu digo que é um dos carros-chefes da Microsoft é a venda do Office em si, principalmente a nível empresarial. E o que é que eu tinha mais para dizer, meu Deus, sobre isso? Tinha um negócio aqui que...
Passou. Mas, enfim, né, nessa questão aí de classificar recursos, né, a gente falou de hardware, software, dados, está incluso ali na questão da prioridade, documentação, né, quem tem acesso a determinada documentação, se é por responsabilidade, se é por função, se é baseado na estrutura organizacional, né, devem ser administrados por um responsável designado seu proprietário. Então, deve haver uma pessoa que gerencie tudo isso, uma pessoa que lida com patrimônio, no caso de hardware ou qualquer outro mecanismo computacional. Tem que haver uma pessoa que gerencia as licenças, né? Normalmente o suporte, né? A área de suporte é responsável por licença, pela catalogação dos hardwares, os dados. Aí é uma categoria que vai mesmo para a área dos analistas de segurança, da documentação também, fica entre a segurança e a auditoria, tá? Então, meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai ver aqui os outros pontos da nossa lista, tá? Não são mais tantos, não, a gente já viu bastante, certo? E aí, não deixem de entregar, pelo amor de Deus, as atividades, tá? Até sexta, com certeza vai estar lá. Eu espero colocar as notas de vocês até quinta. E eu vou sempre estar avisando vocês. Podem perguntar no grupo também, tá? Não é problema. Se vocês tiverem com alguma dificuldade na atividade, vocês podem perguntar lá também. Falando nisso, alguém abriu a atividade para ver lá? Tá tranquilo, então. Eu estava olhando as atividades. É até a semipresencial 04, né? É a 4, foi a que eu coloquei na segunda-feira. Certo, aí podemos fazer até sexta-feira, dia 8, é isso? Não, essa daí, essa semipresencial 04, né? Você não tinha entrado ainda não, Nassarão. Eu vou deixar ela de fora da N1. Então, o que é que vai entrar na composição da N1? Simulado, a semipresencial 1, 2 e 3. E no final, a 3 era aquela atividade lá no fórum? Sim, que é o comentário no fórum. Eu preciso fazer ainda. Show. Então, até quinta-feira, adianta lá, tá? Eu vou ler, vou corrigir, terminar de corrigir algumas atividades. Tem a turma de vocês e tem sistemas distribuídos ainda. E eu espero até quinta-feira estar com tudo ok. Ah, certo. Ei, Rony, tu falou que o melhor, o Office que você considera melhor de usabilidade é o da Microsoft. Eu também. Mas tu já experimentou o Office, WPS Office? O WPS é aquele chinês, né? É chinês. É o chinês, eu já usei, ele é bom também. É bem parecido, né, com o da Microsoft? É uma cópia. Se fosse levado para uma perícia ali, dá uma cópia legal, ó. Eu não posso levantar esse falso testemunho, mas para mim, cara, é muito copiado. Verdade. Plágio, né? Cara, assim, eu usei ele é open source, se eu não me engano. Agora, confunde muito porque alguns comandos são bem trocados, aí você fica naquela, né? Para você se adaptar leva um tempo. Mas eu particularmente achei muito bom. Eu usei ele, usei OpenOffice, usei LibreOffice, hoje eu tenho o Office na minha máquina em si, tal, mas o WPS eu particularmente gostei bastante. Eu realmente troquei porque teve algumas funções na tecnologia com que eu trabalho hoje da Oracle que só vai o Excel. Não vai nenhuma outra ferramenta. Ele só vai justamente no Excel. Aí não teve condição, tive que pagar a licença e, né, investir. Teve jeito não. Mas senão ainda estava usando as outras tecnologias open source, eram melhores. Para mim, né? Então, alguma dúvida, meus amigos? Essa aula foi gravada, tá certo?
vai estar daqui a pouco no Moodle, tá? Vou subir no meu canal e vou colocar o frame no mesmo localzinho lá das videoaulas, tá? Da nossa sala de segurança de sistemas. Beleza? Mas ninguém. Ah, pronto. Então, até semana que vem, tá? Se Deus quiser, eu posto a nota de vocês o mais rápido possível e a gente se vê terça-feira. Qualquer coisa me chama no grupo. Valeu, meus amigos. Até mais. Quando eu voltei, eu trabalhei 2 dias ainda, não tive À noite.